Pessoal, qual será o tesouro do Capitão John? O que aconteceu em God Valley? O que aconteceu com os Cavaleiros Sagrados, os Piratas do Roger e tudo mais? Vamos analisar tudo do capítulo 1096 de One Piece agora. Fala galera, beleza? Cassionari está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje é dia de análise. Iremos analisar o capítulo 1096 de One Piece. Vamos ver todos os detalhes importantes desse capítulo. Muitos detalhes importantes foram revelados e eu vou provar para vocês. Mas antes do vídeo continuar, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais a gente. Vamos começar analisando o capítulo na primeira página. Temos no caso o Garlin e outras três figuras curiosas aqui, e um deles no caso tá segurando uma espada e com uma máscara de gás, igual essa criança aqui da Mother Caramel, que tá com uma máscara de gás também e uma espada na mão. Reparem, olhem os detalhes. E eu te pergunto, será que essas crianças da Mother Caramel sobreviveram ao incidente da Big Mom e se tornaram cavaleiros sagrados? Como tudo isso aconteceu? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que se fazer aqui. Também temos no caso uma conversa do Kong com o Garp com relação a um tesouro, mas essa parte eu vou falar mais à frente. Vamos passar para o outro ponto interessante do mangá. A gente viu que o jogo do abate começou. Os Cavaleiros Sagrados estão competindo entre si junto com todos os outros Tenryubitos. E no caso eles estão se desafiando. O Garlin desafiando os outros cavaleiros, eles desafiando o Garlin e tudo mais. Porém, um ponto me chamou a atenção. Reparem que o Garlin e outros cavaleiros sagrados, outras pessoas, estão montados em cima de um pato fazendo o jogo do abate, caçando as pessoas. Curiosamente, essa cena me lembrou essa cena aqui da Vivi. Ela em cima do Karu, correndo, caçando o Luffy e o resto, quando ela ainda fazia parte do exército do Crocodile. Então eu te pergunto, o que está acontecendo aqui? Eu vou pôr as duas imagens lado a lado para você ver. A da Vivi e a do Garlin. Cara, isso aqui no meu ponto de vista não é coincidência. Não é coincidência ele estar em cima de um pato correndo caçando os outros. Isso aqui não é coincidência. O Oda não faz coincidência assim. Se tem essa imagem da Vivi e tem essa do Garlin agora, e a gente sabe que tem envolvimentos da Vivi agora com relação ao governo mundial e tudo, ela tá foragida, o Rei Cobra foi morto, tem detalhe aí. O Oda tá escondendo alguma coisa. No meu ponto de vista, essa imagem da Vivi com o pato em cima caçando é igual àquela do Garlin. Tem coisa aí. Depois, no caso, a gente tem uma parte que envolve a Ivankov. Ela está sendo libertada por um tritão. Um tritão mordeu as correntes da Ivankov e libertou ela. E esse tritão é quem? É exatamente o Hack. O Hack é aquele tritão que faz parte do exército revolucionário. Só que ele está mais novo. E é curioso a gente ver esse ponto. A gente tem o Kuma, a gente tem a Ivankov, a gente tem o Hack. Personagens esses que pertencem ao exército revolucionário, mas só que antes já foram escravos dos Tenryubitos. Inclusive a Gine também deve ter feito parte do exército revolucionário, pois a menina é especialista em grampear Dendemushi. Ela grampeou os Dendemushi, fez uma convergência e espalhou a informação para o mundo inteiro que a fruta, no caso, que vai ser do Kaido e a do Kuma, estão ali. Ela espalhou para o mundo inteiro que as duas frutas bem fortes ali, a do Kaido, que é uma Zoa mítica, e no caso a do Kuma, que é a Nico Nico no Mi, estão ali na ilha de God Valley. Esse é um ponto interessante. Ela é especialista em vazar informações, em grampear Dendemushi e fez exatamente isso. Isso eu achei muito interessante. Essa é uma habilidade excelente para o exército revolucionário. Então ela também deve ter feito parte sim, do exército revolucionário. Provavelmente ela é a mãe da Bonnie, por isso eu vou falar no final. E ela pode já ter morrido, mas isso a gente vê depois, beleza? Depois temos o Kuma se oferecendo para servir como uma espécie de isca. E a Ivankov vai junto com ele para eles poderem roubar as frutas. No caso a do Kaido e aqui vai ser do Kuma no futuro. E aí no caso corta para um ponto interessante. Todos os piratas Rooks chegam em God Valley. Todos. Todos os piratas Rooks, os mais fortes, aparecem em God Valley. Primeiro ponto, essa parte aqui a gente vai fazer várias análises. Nessa parte, várias análises a gente vai fazer. Vamos começar pelo Barba Branca e a Stussy. No caso, a Miss Birkin. Cara, dá uma olhada no Barba Branca e na Miss Birkin. O Barba Branca fortão, cabeludo, a Miss Birkin bonita, esbelta, tudo mais.
Olha os dois como era na juventude, o Barba Branca e Stussy. Como é que esses dois geraram essa coisa horrível? Olha o filho do Barba Branca e da Stussy. Como é que eles conseguiram gerar essa coisa horrorosa? Como é que surgiu isso? Isso é uma coisa que não me entra na cabeça. Como é que a Stussy, na juventude dela, e o Barba Branca geraram esse troço? Mas não é complicado, é complicado. Porém, agora vamos falar do Capitão John, que também está nessa imagem. O que me interessa aqui é o Capitão John. Eu vou falar as frases que ele está falando aqui nos dois painéis que ele aparece. No primeiro ele fala, fuhehe, o tesouro é meu. E no segundo ele fala, é isso que todos nós queremos. Que tesouro é esse? O Capitão John falou, o tesouro é meu, é isso que todos nós queremos. Vamos voltar para a conversa do Kong com o Garp. O Kong fala o seguinte para o Garp, você o subestimas muito, aquele é considerado o tesouro da Ilha dos Piratas. É claro que eles voltariam para buscá-lo. Ou seja, aquele é considerado um tesouro que está lá em God Valley para a Ilha dos Piratas, Haratinoso. É claro que eles voltariam para buscá-lo. Os Piratas Rooks foi buscar um tesouro em God Valley. Que tesouro? E isso foi confirmado pelo Capitão John. O tesouro é meu, é tudo isso que nós queremos. E no caso, temos aquela conversa no passado do Luffy com o Bug. O Bug disse o seguinte, bem, é claro que eu sou legal com o cara que me deu de mãos beijadas a marcação do tesouro que aponta o caminho para a fortuna do Capitão John. Ou seja, o Luffy deu aquele bracelete pro Bug, aonde conta o tesouro do Capitão John. Depois temos o Bug e os capangas dele, digamos assim, caçando o tesouro do Capitão John. Ele fala, essa é a caverna lendária onde o lendário pirata escondeu o tesouro. Então, pessoal, sim, eu te pergunto, que tesouro é esse que estava em God Valley, que o Kong falou para o Garp, que os piratas de Hanatinoso, os piratas Rooks, foram para lá pegar, e o Capitão John falou, o tesouro é meu, é tudo isso que nós queremos. Depois temos, no caso, o bracelete que estava com o Luffy, que foi dado para o Bug, e no caso, o Bug caçando o tesouro do Capitão John. Que tesouro é esse? Essa é uma pergunta em aberto. Depois dessa mesma imagem, vamos analisar esse ponto aqui. Além da Miss Burks também, temos a Gloriosa de Amazon Lily. Ela na juventude dela, olha como era bela. A Gloriosa fazia parte dos Piratas Rooks. E eu quero saber um ponto. Por que as mulheres no mundo de One Piece ficam tão feias quando fica velha? A gente vê o Garp velho, tá fortão. Vê o Barba Branca velho, mesmo doente, careca, tá fortão. A gente vê no caso o Rayleigh, tá fortão, tá do mesmo jeito. Eles são praticamente... Eles não envelheceram, mas continuam com aparência semelhante. Mas as mulheres no mundo de One Piece, ao contrário, elas ficam muito feias, envelhecem e fica baixinha de tudo. Elas parecem que diminuem e fica horrorosa. O que acontece com as mulheres no mundo de One Piece? Cara, é complicado. Não só a Miss Burke, não só a Gloriosa, mas também a Big Mom, que engordou e ficou horrorosa. Antes, na juventude, olha como que a Big Mom era maravilhosa. E olha agora, cara, o que acontece com as mulheres no mundo de One Piece? É complicado, é complicado. E aí todas as forças poderosas do passado convergem em God Valley. Primeiro ponto que temos que analisar aqui, que muita gente confunde isso. A gente tem os Piratas Rooks cheio de capitões poderosos. Barba Branca, Kaido, Big Mom, Capitão John, Shiki, tem no caso Wang Zi, Silver Axe, tem várias pessoas extremamente poderosas, sem contar a Gloriosa e a Miss Burke. Esse é o primeiro ponto. Passando para o segundo ponto, a gente tem essa fala do Sengoku. Ele provavelmente foi o primeiro e mais formidável rival de Roger, se referindo ao Shebek, ao Hulk de Shebek. Ele, no caso, foi o primeiro e mais formidável rival de Roger. Não que ele era mais forte que o Roger. O Roger e o Shebek deviam ter o mesmo nível de poder. Mas por que o Roger e o Garp tiveram que se unir para derrotar o Shebek? Por causa do esquadrão do Shebek. O esquadrão do Shebek tá cheio de pirata poderoso, cheio. Não é um, é vários. Cheio de pirata poderoso. Olha o esquadrão do Roger. Quem que eram os fortes ali? Era o Roger, o Rayleigh e o Gaban. É os três. Enquanto no caso do Shebek, é Barba Branca, é Kaido, é Big Mom, é Shiki, é Capitão John, é no caso Silver Axe, Wang Zi. Tem também a gloriosa Miss Burke, ou tanto de gente poderosa, de Capitão Poderoso, que tá no mesmo lado do Shebek. Enquanto do Roger, é só o Roger,
é no caso o Rayleigh e no caso o Gaban. E na parte do Garp é o Garp e no caso o Bogart, os que tem potencial ali é o Garp e o Bogart, o resto não tem. Então a junção do Roger com a junção do Garp para impedir no caso os Piratas Rooks, também junto com os Cavaleiros Sagrados, é porque os Piratas Rooks em número de força era maior que eles sozinhos, que os demais. O bando do Roger em si não era tão poderoso quanto o bando do Rooks, mas o Roger sim era tão poderoso quanto o Rooks. O Roger ele pode ser mais poderoso que o Shebeck e no mesmo nível ali, quem sabe. Mas no caso, o esquadrão em si não era. Tanto é que a gente tem essa outra fala. Muita gente se pergunta, o Shebeck foi um herói que salvou God Valley? Eu até fiz um vídeo assim também com essa legenda. Mas temos que lembrar um ponto interessante. Eu mesmo fiz um vídeo com essa legenda. Mas o Shebeck não foi o herói de God Valley. Porque no caso, o Sengoku tem essa outra frase dele aqui. Ele fala, Garp e Roger se encontraram na ilha. Se uniram para derrotar os Piratas Rooks. Tudo para proteger os Tenryubitos e seus escravos. Aqui está falando, os Tenryubitos e seus escravos. Pessoal, o bando do Shebeck ali, ele não ia salvar os escravos dos Tenryubitos. Ele ia matar todo mundo ali ia morrer. E os Tenryubitos e os escravos ia tudo tomar um chute no meio da bunda. Todo mundo ali. O Roger, ele não gosta dos Tenryubitos. O Garp sempre se negou a virar almirante para não ficar sob o controle dos Tenryubitos, sob o comando deles. Então, tanto o Garp quanto o Roger, nenhum deles gosta dos Tenryubitos. Porém, o Garp tem ordens da marinha para proteger os Tenryubitos ali. E no caso, ele quer proteger os escravos, pois sabe que são pessoas inocentes. E o Roger é a mesma coisa. Sem contar que o Roger também queria impedir o objetivo do Shebeck, que pode estar envolto nesse tesouro que está em God Valley, que foi citado pelo Kong. Então, eles não estão ali, no caso, se juntando para proteger os Tenryubitos, e sim para proteger os escravos e parar os objetivos do Shebeck. Porque no caso ali, o Shebeck não ia distinguir quem que é amigo e quem é inimigo, ele ia mandar fogo em todo mundo. É complicado essa parte. E aí temos outras falas do Sengoku falando para os outros marinheiros a respeito do Shebeck. A ambição de Hooks em se tornar o rei do mundo significa que ele se envolveu em muitos tabus deste mundo, e por isso não há mais muitas informações sobre os Piratas Rooks. Ou seja, pessoal, o Shebeck queria virar o rei do mundo, o mesmo posto que o Imo tá ocupando agora, meio que oculto. E ele se envolveu em vários tabus do mundo de One Piece, o que resultou na morte e na derrota dele de seu bando, no caso a morte e derrota do Shebeck, mas a derrota do bando inteiro. E isso fez com que os Piratas Rooks tivessem seu nome apagado da história, quase sem informação. Depois desses eventos, temos no caso a Ivankov e o Kuma conseguindo as frutas. A Big Mom já pula na Ivankov assim que ela tenta comer a fruta do Kaido. E no caso ela tenta roubar do Kuma. E aí Ivankov fala, Kuma, coma essa fruta. Ele já engole a Nico Nico no Mi. E enquanto isso a Big Mom consegue roubar a fruta do Kaido. Porém, no caso, o Kuma é confrontado pelo Saturne. E o Kuma levanta todo do chão machucado e fala, por que você é uma pessoa importante? Você nasceu nobre e é um escravo. Por quê? Se eu tivesse poder, eu queria salvar todas as pessoas que são infelizes. Eu queria salvar todo mundo, assim como Nika faz. Nesse exato momento, Saturno fala, é por isso que todos vocês vão morrer. É exatamente por isso que eles estão caçando todos os escravos de todo mundo ali. Principalmente a raça dos bucaneiros, que é a raça do Kuma. Mas por quê? Vamos analisar alguns pontos. Primeiro ponto, a gente sabe que o pai do Kuma conhecia a dança do Nika e a música, que é dos tambores da libertação. Isso foi passado de geração em geração para o pai do Kuma. E ele canta tanto a música e vai dançando. Tudum, tudum. A música dos tambores da libertação. E depois temos o Kuma, também no mangá, ensinando a dança e a música para Bonnie, tudum, tudum, cantando a música dos tambores da libertação. E eu te pergunto, por que os bucaneiros conhecem a lenda de Nika, o Deus Sol? Por que isso passou de geração em geração? A gente vê essa imagem aqui do Joy Boy, no caso, junto com a Toki, a gente repara, o Joy Boy é imenso. O Joy Boy provavelmente deve ser um bucaneiro. O Joy Boy é imenso, olha aqui, ele deve ser um bucaneiro. Com certeza, o Joy Boy deve ser da raça dos Bucaners.
Por isso que, no caso, a raça dos bucaneiros, o pai do Kuma e o Kuma, sabe, no caso, a lenda de Nika, porque o Joy Boy já foi Nika no passado, por causa da fruta que ele teve, a Gomu Gomu no Mi, que no caso é a Hito Hito no Mi modelo Nika, e isso passou de geração em geração para a raça dos bucaneiros, que são aqueles pessoas que são grandes, pois detêm o sangue dos gigantes. Eles são grandes e fortes, não tão grande quanto um gigante, mas é grande. Então, com certeza, o Joy Boy foi um bucaneiro, e a Bonnie tem sangue de bucaneiro, ela tem sangue de Joy Boy. Ela tem sangue dos descendentes de Joy Boy. Tá entendendo aonde eu quero chegar? Isso tudo é muito curioso. E no capítulo 1092, a gente teve o Kuma, no caso, fugindo do Akainu e com certeza tá indo pra Egghead. Olha todos os eventos convergindo. Vamos analisar esse ponto importante aqui da fala da Bonnie para o Kuma. Ele vai me libertar também? E o Kuma fala, é claro que sim, sorrindo, falando de Nika. Agora a gente tem que lembrar um ponto interessante. Eles estão em Egghead, o Luffy tá ali, o Luffy é o Nika. Atualmente o Luffy é o Nika. Ele tá ali caído e exausto depois de usar o modo Nika. Imagina a Bonnie ali na mão do Saturno começar a cantar a música dos tambores da libertação. Tudum, tudum. E o Kuma aparece e começa a cantar e dançar junto com ela. Imagina, com a base no Kuma e na Bonnie, ele tentando salvar, o coração do Luffy volta a bater, ele desperta como Nika. Pois tudo isso tá ligado, pessoal. Esse é um ponto interessante que a gente tem que perceber. Joy Boy com certeza era da raça dos bucaneiros. Isso explicaria o porquê a raça dos bucaneiros foi caçada e quase extinta. Isso explica, porque são descendentes de Joy Boy. É por isso que a raça dos bucaneiros deve ter sido extinta. Outro ponto interessante, depois já pulando para o reino de Sorbet, e aí Ivankov fala, você não tem que ficar triste, você salvou mais de 500 pessoas com a Nico Nico no Mi, ou seja, o Kuma dava um tapa e mandava a pessoa para outra ilha, ele salvou várias pessoas, inclusive a Jinny, Ivankov e ele. O Haki também foi salvo, tanto é que ele faz parte do exército revolucionário agora no futuro, então muitas pessoas foram salvas pelo Kuma. E a Ivankov fala, essa sua mão é a mão da libertação. A Ivankov fala, e isso é interessante, pois foi a mão da libertação do Kuma que salvou o Luffy no passado, que atualmente é o Nika. Ou seja, o Kuma, com sua mão da libertação, dita pela Ivankov, foi essa mão que salvou o Luffy e o bando dele. E o Luffy atualmente é Nika, o Deus Sol, o guerreiro da libertação. Olha como tudo se encaixa que o Oda faz. Depois tivemos a Ivankov se despedindo do Kuma e da Jinny, falando que ela vai se aventurar pelo mar, e o Kuma, Ivo-san, eu jamais vou te esquecer. Essa parte é interessante, pois depois quando o Kuma perdeu as memórias dele, virou meio humano e meio androide, meio robô ali, a Ivankov fala, sou eu, Kuma, Ivankov, você já não se lembra mais? E depois no mangá temos a Ivankov falando, ah é? Você não se lembra de mim? Suas memórias são apagadas? Então eu vou te mostrar o terror que é se lembrar de mim. Vou socar isso na sua cabeça. Cara, é foda, é foda. Todas as ligações aqui. E também tivemos a Ivankov falando lá no caso em God Valley pro Kuma, quando eles ainda eram prisioneiros. Eu não vou deixar você morrer. E depois tivemos aquela conversa com ela e do Dom Flamingo, onde o Dom Flamingo falou, bem, ele está morto. No caso, não que ele morreu fisicamente, mas mataram as memórias dele, pelo menos a maior parte. Um tanto tá salvo ainda em Egghead, como a gente viu. E depois temos o Kuma e, no caso, a Jinny vivendo pacificamente no reino de Sorbet. Eles dizem, vamos trabalhar, vamos vender lenha, vamos comprar a nossa própria comida para não precisar roubar. E essa parte do Kuma cortando lenha e carregando lenha, lembra essa imagem aqui do SBS, se eu não estou enganado, do 63, aonde mostra vários Chichibukai, inclusive o Kuma carregando lenha. Isso é bem curioso. E no caso dessa imagem anterior, tivemos algumas crianças atacando o Kuma, a Jinny bateu neles e o Kuma os curou. E eu fico pensando, pô cara, Kuma era conhecido como o tirano no reino de Sorbet, como nessa imagem mostra aqui. Mas ele nunca foi um tirano, ele não tinha características de um tirano. Eu acho que tudo isso foi uma invenção para afastar o governo mundial do reino de Sorbet, mostrando que o Kuma virou um tirano, mas ele não era um tirano. Tanto é que depois do final podemos ver o Kuma e a Jinny vivendo junto, comendo junto e felizes, chorando de felicidade, pois finalmente eles são livres, não são mais escravos. E como a Jinny e o Kuma estão vivendo junto, a gente já teoriza que a Jinny com certeza é a mãe da Bonnie. Por quê? Pessoal, olha o jeito que a Jinny come carne. É o mesmo jeito que a Bonnie come carne e o Luffy come carne.
Ou seja, a Ginny come carne exatamente do mesmo jeito que a Bonnie e do mesmo jeito que o Luffy. Então a Ginny deve ser mãe da Bonnie. A Ginny com certeza deve ser mãe da Bonnie e esposa do Kuma. Isso explica tudo, pessoal. Isso resume tudo. A Ginny com certeza é mãe da Bonnie. Não tem nem como a gente discordar disso. Ela provavelmente já deve ter morrido, a gente não sabe o que aconteceu com a Ginny, provavelmente deve ser explorado mais após o nascimento da Bonnie, porque as memórias do Kuma ainda não acabou. Com certeza a gente deve ter mais memórias do Kuma agora no próximo capítulo, no Reino de Sorbet. Então essas memórias do Kuma não acabou, deve continuar. E a gente deve saber o que aconteceu com a Ginny e muito mais. E agora eu vou dar um chute. Isso aqui é um chute, são tipo vozes da minha cabeça. Não tem nenhuma informação que comprove o que eu vou dizer agora. Tudo isso que eu vou falar a partir de agora é simplesmente especulação. Não tem nada que comprove o que eu vou dizer agora, beleza? Pessoal, e se o Luffy for filho da Ginny e do Kuma? Não for filho do Dragon? A gente sabe que o Luffy, ele no caso é filho do Dragon e neto do Garp. Mas e se na verdade ele não for, pessoal? Mas e se não for, pessoal? E se o Luffy não for filho do Dragon? E se ele não realmente não for neto do Garp? E se no caso o Luffy for filho da Ginny com o Kuma? Mas por que eu tô falando isso? Não só pelo jeito que o Luffy come carne. Pera aí, eu quero mostrar um detalhe pra vocês. Não só pelo jeito que o Luffy come carne. O Luffy, ele e a Bonnie comem carne do mesmo jeito, se parece com a Ginny. Mas não é esse o ponto. Pessoal, Joy Boy provavelmente era um bucaneiro. O sangue dele foi passado de geração em geração. A raça dos bucaneiros foi caçada, até quase ser extinta. O pai do Kuma foi um dos que sobreviveu. Teve o Kuma, que tem sangue dos bucaneiros, que teve a Bonnie, que tem sangue dos bucaneiros. Joy Boy era um bucaneiro. E se o Luffy também for filho do Kuma, tiver sangue de bucaneiro? Isso explicaria o despertar no caso da Gomu Gomu no Mi, o porquê que os bucaneiros foram extintos. Entendeu? O Luffy pode ser filho do Kuma, no caso com a Ginny. Isso, como eu falei, é especulação minha. Não tem nada confirmado. Eu só tô dando um chute. Mas, cara, faria sentido. Imagina o Luffy tendo o sangue dele, sangue dos bucaneiros, correndo dentro dele. Por isso ele é Nika, o despertar. Cara, é isso. Esse é um ponto que eu tô achando interessante. Mas como eu falei, não tem nada que comprove isso. Mas eu gostaria de testar essa possibilidade. Por isso eu já tô falando isso no vídeo pra vocês, beleza? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, análise do capítulo 1096. Comentem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo e qual a opinião de vocês. Falou, pessoal, fui!